O ano começou com uma péssima notícia, não é mesmo? Desde que existem computadores e especialmente com o advento da internet, o estudo na segurança digital vem crescendo. Vulnerabilidades sempre existiram, mas em específico uma chamou a atenção dos usuários na última semana. Uma falha que, para ser corrigida, possivelmente impactará no desempenho de processadores Intel, mas existem outras falhas também para CPUs AMD e ARM que estão sendo exploradas. Vamos entender com mais calma isso nesse vídeo. A primeira falha foi chamada de Meltdown, que derrete o mecanismo de segurança de processadores Intel em específico, ao permitir que processos sem os direitos necessários acessem a área de memória reservada ao kernel do sistema operacional. E o kernel é tão importante que, a grosso modo, ele é a ponte entre o hardware e o software. Em teoria, essa falha explora o bug no processador Intel e permite que aplicativos comuns ou mesmo um código JavaScript rodando num navegador em um site qualquer tem acesso a uma área específica da memória reservada ao kernel e assim faça a leitura de informações sensíveis como senhas, chaves de criptografia e etc. Isso é especialmente grave para serviços de cloud computing, onde uma máquina virtual separa um usuário do outro. Em tese, um aplicativo conseguiria acessar senhas e dados sensíveis de uma outra máquina virtual fora do seu ambiente de virtualização, mas isso também afeta usuários comuns, pois as informações que você digita, tais como logins, e-mails e senhas, também poderão ser acessíveis caso a sua máquina esteja vulnerável, nesse caso com CPUs Intel, sem as devidas atualizações. E a correção, meus amigos, é ainda mais complicada. A falha de design está presente nos processadores Intel x86 e x64 lançados desde 1995, segundo os pesquisadores, tanto para desktop quanto para servidor. Teoricamente, uma atualização de microcódigo não pode resolver o problema, então existem dois caminhos a seguir. Ou corrige via hardware, fazendo um novo projeto, desenvolvendo um novo processador, o que deve acontecer no futuro, ou nesse momento uma correção via software. Mas é aí que mora o problema. Para que haja essa correção, pode haver uma penalidade na performance, que é o objetivo, o alvo de toda essa polêmica que está rolando pela internet. Ah, mas eu uso Linux. Linux precisará também de atualização, da mesma forma que macOS e Windows, já que a falha está no processador. A correção trata de separar completamente a memória do kernel dos processos do usuário, e isso pode trazer aí penalidades de performance. Fala-se em torno de 5 a 30%, em algumas situações até 50%, mas fique tranquilo que isso não vai ser sentido por todos os usuários da mesma forma se realmente essa solução via software vir. Estima-se em alguns casos apenas 1% de redução, 3% de redução. Em cenários mais exigentes, de alta escala, grandes servidores, pode haver uma redução um pouco maior. Então, segundo o comunicado da própria Intel, depende do processador e da aplicação específica que você está usando. No final desse vídeo eu vou mostrar alguns testes preliminares que já saíram com uma atualização para o problema. A segunda falha se chama Spectre. Sim, é o fantasma. Isso porque é uma falha difícil de ser consertada a nível de hardware e deve nos perseguir por algum tempo. O Spectre usa um bom recurso do processador para finalidades erradas, a execução especulativa. Os processadores atuais tentam adivinhar qual bloco de código vai ser executado após a execução do atual. Se ele erra, não tem problema, mas se ele acerta, ele consegue ganhar um pouco de tempo e com isso aumenta a performance de uma forma geral nos processadores. Porém, o Spectre explora essa funcionalidade, fazendo com que o processador execute uma tarefa que não era esperado, facilitando assim o vazamento de informações entre aplicativos. Então, em teoria, por mais que o aplicativo é bem desenvolvido, sem erros nos seus códigos, durante a execução em um CPU vulnerável,
um aplicativo consegue vazar a informação para outro e quebrar proteções de segurança, como por exemplo a Sandbox. O Spectre é uma vulnerabilidade mais difícil de ser aplicada em relação ao Meltdown, mas não deixa de ser grave, isso porque não apenas os CPUs Intel apresentam a vulnerabilidade, mas também foi testado e comprovado em alguns CPUs AMD e CPUs ARM, conforme aponta a Graz University of Technology, mantenedora do site meltdownattack.com. Logo, a falha não abrange apenas os computadores, laptops e servidores, mas também alguns smartphones. A atualização para o Spectre deve vir em breve através de correções de software. A gente espera que não haja impacto significativo na performance como é esperado através do Meltdown. Agora a gente vai conferir as respostas dos fabricantes acerca desse problema. A AMD admitiu que pode haver a vulnerabilidade, mas o risco é muito menor, quase zero, segundo suas palavras. Das 3 variantes encontradas, uma pode ser resolvida por atualizações de software com impacto na performance muito baixo, outra tem poucas chances de ser executados em CPUs AMD e, por fim, uma última tem o risco zero de ser executada. A Intel afirmou que soube das falhas do Meltdown e Spectre, mas que ela não é a única a ser afetada. Ela afirma que qualquer impacto no desempenho depende da carga de trabalho e para o usuário comum não deve ser significativo e será atenuado ao longo do tempo. Finaliza dizendo que os seus produtos são os mais seguros do mundo. A ARM também tomou conhecimento dos fatos e admite que alguns processadores Cortex utilizados especialmente em smartphones são afetados. Ela disponibilizou uma tabela para conferência e solução para atualização no link que eu vou deixar na descrição. Aproveitando, estou deixando outros links de outros fabricantes que estão informando as soluções para esse problema. Bom, as falhas são reais, já foram comprovadas e estudadas nos laboratórios dos pesquisadores. Meltdown, até onde tem esse conhecimento, afeta apenas os CPUs Intel. Agora, o quanto afeta é o que nós queremos saber. As correções devem chegar nos próximos dias. Na semana que vem, a Microsoft deve liberar updates. Quem é insider já recebeu o update no ano passado, certo? Mas a pergunta é, o quanto impactará na performance? Em servidores? Usuário comum? Né? Essa é a grande questão. Eu pretendo voltar aqui no canal e trazer esses testes assim que a gente tiver uma resposta para isso. Sim, eu sei que é frustrante você pensar que vai perder nem que for 1%, 10%, 20%, 30%, para quem tem um CPU fraco, 30% é muita coisa. Mas vamos manter a calma, tá? Por que eu digo isso? Saíram os testes do computerbase.de, um site alemão, e nos testes que ele mostrou, houve sim um impacto na performance. Em algumas situações, por exemplo, Cinebench R15, 7-zip, até mesmo em jogos, a diferença não foi grande, foi ali de 1, 2, 3%. Claro que depende do CPU, depende da aplicação, depende de uma série de circunstâncias, mas nesses testes iniciais não foi absurdamente grande a performance em aplicações comuns que você usa, que eu uso, que eu mostro aqui no canal. Usuários de AMD Ryzen estão mais tranquilos, AMD FX também, pelo menos a primeira falha, o Meltdown, não tem o conhecimento que vai afetar esse processador. Usuários de Intel, esperem a atualização, deve sair na semana que vem para o Windows, mesmo que você não queira atualizar, espere a atualização para que os testers façam os testes e aí sim você veja o que está realmente acontecendo e qual é o impacto que você vai ter na sua aplicação. A mesma coisa uma pequena empresa, um pequeno data center, tá? Esperem os resultados para tomar alguma decisão, ok? Eu vou deixar todos os links que eu mencionei aqui na descrição desse vídeo. Eu sei que a notícia é ruim, mas se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. E um grande abraço a todos.